eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A gente vai meditando na palavra do Senhor, aí ele vai trazendo os outros versículos para não ter uma brecha, o nosso coração enganoso. Aí eu fui ler Provérbios, diz assim, do capítulo 3, diz assim, não te desampare a benignidade e a fidelidade, atai-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus fala isso, que de toda palavra que nós falamos, toda, vai ser julgado no dia do juízo, e vai ser a nossa palavra que vai nos absolver ou condenar. Não é o que nós lemos? Então, em nome do Senhor Jesus, o que é que eu aprendo? O meu entendimento não pode ser de acordo com ele. Porque a Bíblia, acabamos de ler que, não confia não te estribes em vosso. Não é como você pensa, mas confia no Senhor. Confiar no Senhor, é claro que minha vida vai ter que estar de acordo com a palavra dele. E com a palavra dele, qual vai ser o normal? As palavras ociosas não vão sair. Amém? Porque está com o quê? Com a vontade dele aqui. Então, o coração, nós lemos aqui, o coração é o tesouro. Amém? E do seu tesouro, que é o coração, se for bom, sai coisas boas. Se for mal, sai coisas más. E eles tinham acabado de blasfemar contra o Espírito, contra o Espírito. E o Senhor Jesus fala isso, mas o Senhor Jesus amplia, que fala qualquer palavra ociosa. Então, a Bíblia diz que Deus é um Deus da verdade, Jesus é a verdade, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, a palavra, para não ser ociosa, tem que estar em conformidade com o Espírito da verdade. E com isso eu vou revelar que eu estou confiando nele e não no meu entendimento. Amém, irmão? Não vai ser nunca, não vai ser. Aí é que está o engano que vem, o que está sendo ministrado por aí e vivido. O entendimento do homem. Não a revelação bíblica pelo Espírito. E isso não pode ocorrer, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, o que acontece? De acordo com o que sai das pessoas,
Pelo fruto eu vou conhecer. Então, o que vai sair? Então, o que sai daqui, eu dou chance da pessoa extrair. O que vai ser extraído da minha manifestação? Meu caráter. E o que sai, eu dou condições das pessoas me julgar. Quem tem o entendimento. Amém, irmão? Prestamos atenção ou não? Então, o caráter dos homens se manifesta quando eles agem e falam. Não tem como fugir, porque o Senhor que está falando isso. Então, o que significa isso? Vai ser revelado, eu me manifestando, se eu sou terreno, se eu sou de cima. Se eu sou espiritual ou se eu ainda sou carnal. Se eu ainda sou do natural. Ninguém liga para a hipocrisia. Isso nós temos que ser sinceros, honestos, sem defeito, segundo a Bíblia. No entendimento do homem, ele está falando que você pode ser cristão e continua sendo pecador. Isso é entendimento do homem. E não se estribe no seu entendimento. Que a Bíblia diz que quando a Bíblia me trata como honesto, quando alguém fala que o cristão é honesto, significa sem defeito, porque a obra de Deus, ela é honrosa, ela é excelente, é uma obra de Deus. Eu não posso, devido à minha carne, a natureza caída, em se manifestar ainda e viver segundo meu entendimento, por isso falar que Deus que não faz a obra perfeita. Deus faz a obra perfeita. O problema não é Deus, o problema não é a palavra, o problema não é o Espírito. Porque a Bíblia diz que quem nasce de novo, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu tenho que andar em conformidade com esse novo nascimento. Então, em nome de Jesus, as pessoas honestas, diante de Deus e diante dos homens, é andar sem defeito, não tendo duas palavras, falando a verdade. Se eu dizer que sou cristão e não revelar o caráter de Cristo, eu estou mentindo. E os mentirosos não herdarão o reino. Isso é sério, amém? Eu estava lendo Apocalipse, está falando que aquele que vencer vai herdar a vida eterna. Aquele que vencer. Então o Senhor Jesus está falando que os que vão herdar a eternidade são os vencedores em Cristo. Como pode alguém ser um vencedor em Cristo não sendo honesto com Ele? Não, ele tem que ser verdadeiro. Eu não sou cristão, então eu tenho que agir como tal, senão eu não sou verdadeiro. É isso, porque Jesus, quando a Bíblia diz assim, não houve engano em sua boca. É isso. O que tinha que falar, ele falava, não ficava titubeando, com medo de falar, tentando salvar a sua vida, não, ele agia. Ele agia. Amém? E eu não posso achar que você é salvo de acordo com o meu entendimento. Não se estribe em vosso entendimento. Confia no Senhor, na palavra. E acharás graça. Então eu tenho como glorificar a Deus, e é só dessa maneira que as pessoas podem ser alcançadas por reino. Amém, irmão? Em 2 Coríntios, capítulo 8, no 21, diz assim, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Amém? Zelamos o que é honesto. Então, em nome de Jesus, o que é honesto? Zelamos. Como eu vou andar de forma contrária à vontade do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é que está falando
ministrando isso aqui para nós. Zelamos. O que é honesto? O que é honesto? A palavra do Senhor Jesus. O que é honesto? A salvação do jeito que Ele ofereceu. Isso é honesto. É revelando a nova vida. Amém? E é isso para quê? A Bíblia diz que tem os mentirosos vão ser condenados, a Bíblia diz, porque o nome deles não estava escrito no livro da vida. Amém, irmão? A Bíblia fala de um livro da vida, que os salvos, o nome está escrito. E os vencedores, o nome está lá, para morar eternamente com o Senhor Jesus. E o Senhor disse que cada palavra que eu proferir, eu vou dar conta dela. Se foi verdadeira, segundo a palavra, porque a Bíblia diz assim, se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. E o Senhor Jesus falou que eu vou dar conta de cada palavra que eu ministrar. Toda palavra ociosa, que não edifica, eu vou ter que prestar conta. Se for mentira, aí para perdoar, como é que a porta ela vai se apertando? Porque a Bíblia diz isso e diz, ai daquele que acrescentar um tio. Acrescentar ou tirar. Aí o que é que eu fico pensando? Eu fico pensando em quê? Eu escrevendo, né? Muitas pessoas ficam pensando em escrevendo a palavra. Não, eu falando com as pessoas. Eu lá em casa, eu aqui. Como eu falo o quê? Com as pessoas, se falo. Quem acredita nisso? Agora entenda, se eu ignorar isso, esse conselho aqui do Espírito Santo eu ignorei, sabe qual? Não se estribe vosso entendimento. Esse conselho, isso é mentira do Espírito. Eu estou falando, eu estou vivendo contra o Espírito. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Se eu vou contra ele, é uma blasfêmia contra o Espírito e contra ele. Tudo que foi revelado por ele, eu ignorar, é blasfêmia contra o Espírito. Se eu ir contra o Espírito, a Bíblia diz que não tem perdão, porque quem não tem o Espírito não é de Deus. Eles inventam 1001 coisas para ir, nem hoje descobriu qual é a blasfêmia contra o Espírito. Blasfêmia contra o Espírito é não glorificar Jesus como o Espírito quer. Blasfemou contra o Espírito. Já está o suficiente para nós sermos condenados. Honesto uns com os outros. Honesto, agir com honestidade, porque eu sou cristão. Então, agir com honestidade, revelando que eu sou cristão. Porque vós sereis minhas testemunhas. E se eu digo que sou, eu vou ser uma dessas testemunhas. Testemunhar Jesus como? Mentindo. Então, porventura, lembra a Bíblia? Jesus, então, permaneceremos no pecado? Então, se nós tentarmos edificar aquilo que foi destruído, então quer dizer que Jesus é ministro do pecado. Poderia alguém estar pensando assim. Pode mentir, pode não falar a verdade, pode esconder o amor puro do Senhor. Então, Jesus é ministro do pecado. O Espírito Santo vem logo de maneira nenhuma. Ele não é ministro do pecado. Ele tirou o pecado do mundo. Então, o Jesus, o Senhor, ele é a verdade. Honestidade, não houve engano em seus lábios. E quando vem a vontade dele revelada para nós, a palavra, com ela, o mentiroso saiu de cena. A velha criatura saiu. Então se tornou o quê? Nasceram de novo. Lembra? O homem mau, do seu mau tesouro tira coisas mais. Mas o homem bom é que os que nasceram segundo Deus. Verdadeira justiça e santidade. Amém? Revelando o quê? O caráter do seu Senhor.
Eu fico meditando muito, muito, para falar isso toda hora. Toda hora. Toda hora. Não tem como se esconder. O Senhor Jesus falou que eu, você, todos nós seríamos testemunha dele, falando a verdade, vivendo a vida que ele conquistou. E ele deu a vida verdadeira, para tirar a vida falsa, mentirosa. Lembra, ele nos remiu de todo o pecado? Sim, sim. Quem gosta disso? Quem gosta da salvação lá na cruz? Agora, uma coisa maravilhosa, preste bem atenção, isso aqui, a honestidade é que zelamos pelo que é honesto diante de Deus e diante dos homens. A verdade tem que estar em nossos lábios. O amor puro tem que sair, porque o coração, ele não pode, eu não posso me enquadrar mais aqui. Já pensou o Espírito Santo falando para mim, dentro da igreja, um tempão batizado, participando da ceia, com a Bíblia na mão, descendo para ir todo mundo, já o que está acontecendo hoje à noite. Aí o Espírito Santo, quando revelar, onde tem 100 pessoas, como pode vocês sendo maus e com a revelação, 90 e pouco se enquadra ainda sendo mal? Porque está tirando o que do teu tesouro, que é o coração? Está saindo o quê? O que está saindo? A pergunta é para nós. O homem bom tira coisas boas, que está ligado com o Espírito Santo. Mas o homem mau não tira nada, e quando tira coisa má. Agora, quando o Senhor Jesus nos livra, a Bíblia, segunda Bíblia, 1 Pedro, que ele nos livrou, entenda, da vossa vã maneira de viver. O que seria isso? O que seria a vã maneira de viver? Lembre-se, a velha criatura inútil, porque não adianta a gente saber esses versículos e não se aprofundar. Toda a tua vida e toda a minha vida, uma vida inútil para Deus. O estilo de vida nosso, inútil. Aí quantos por cento ainda da vida inútil permanece? Se permanece, o coração continua mau. Ainda não existe um coração puro. Qual é o temor que está revelando a Deus? Amém, irmão? Sabe por que isso, irmão? Porque eu quero que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Glória a Deus. Não briga com isso, não. Deus tem me levado para um lugar que eu nunca tinha ido. Nunca tinha ido. Aí eu fui ler sobre profecia. Lembra em Daniel, o conhecimento ia se multiplicar. Isso é só uma das coisas. Está pensando que todas essas descobertas, 50 anos para cá, aconteceu por quê, irmão? Está escrito que isso ia acontecer. Está tudo acontecendo, irmão. O mestre já vai levar a igreja dele. Está tudo acontecendo. Não falta nada. A apostasia está aí, as profecias todas se cumprindo, a igreja Laodiceia está prostrada aí na terra, mas a Bíblia diz que tem os vencedores dentro dela. Amém, irmão? É a qualquer momento. Então eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero, e isso quer dizer na Bíblia sem defeito. Não pode ter defeito, porque o corpo de Cristo não tem defeito, não tem. O que tem defeito é a velha criatura, que ele veio gerar outra nova. Para quê? Amém?
Então, não, ele é o Espírito da verdade. Quem recebeu ele, a Bíblia diz que ganhou a nova vida. Então, e não é do meu jeito, eu não posso me estribar, me apoiar no meu entendimento. É o que a Bíblia diz, por isso que a mentira reina, porque o homem não quer aceitar viver sob o domínio de alguém que ele não vê. Mas quem vê pelos olhos da fé, passou a amar esse ser sobre todas as coisas, que é o Senhor Jesus, que morreu por nós, amém? Então, em nome de Jesus, a mentira se encontra na natureza caída, no novo homem não. Por isso que a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Deixai a mentira e falai a verdade. Acabou. Acabou. O que tem que falar, eu vou falar. Agora, com sabedoria, com amor, porque faz parte do Evangelho. Sem essas verdades, eu não sou um cristão. Porque a nova criatura, o fruto do Espírito, é isso. Amém? Então, em nome, não é brincadeira. Não é brincadeira, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, novas criaturas honestas. Eu não sou mais um homem mau. A igreja não faz parte mais disso. Mas falou para os fariseus, como pode vocês, sendo maus, falarem coisas boas? É pelo fruto que se conhece a árvore. Amém? Então, o que está saindo de você, durante o dia, você mesmo pode, o Espírito Santo vai te lembrar e vai trazer você, vai conseguir se examinar. Se você ainda é um homem mau ou um homem bom. O que está saindo? Porque é extraído. De acordo com o nosso agir, falar, decidir, vai revelar quem nós somos. Vai revelar o meu caráter. Se eu quero debate, se eu falo só das coisas terrenas, vai ver se eu sou um questionador, se eu gosto só de contenda, se eu gosto só de questões, se eu não estou preocupado a edificar a vida espiritual de alguém, vai ser revelado, se o amor dele está aqui, vai ser revelado. Se eu fico em silêncio o tempo todo, é porque não tem a vida, porque segundo a Bíblia, criei, por isso falei. Essa é a Bíblia. E se eu não for honesto, eles estão vendo. Dá para extrair. Eu estou falando isso porque é o Senhor que faz isso. Então eu sei. Quem não fala nada está sem nada. Quem não quer mais, quem não está acontecendo nada, porque não tem nada. É a Bíblia que diz. Aí quando eu vou falar com quem está com o mesmo pensamento que eu, só sem, não é para edificar espiritualmente, é dois terrenos conversando. Lembra de terreno conversando? O Pedro terreno conversando com Jesus, o que escutou? Para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas. Está repreendido. João Batista, testemunhando Jesus, falou assim, eu sou da terra, ele não. As palavras dele são do alto. Psh. Viu? João Batista testemunhando ele. Aí e lembra o que foi falado de João Batista? Jesus falando, nascido de mulher, nunca existiu e nunca vai existir como João Batista. Mas o menor no reino de Deus, com o Evangelho, com o Espírito Santo, cheio de Jesus, é maior do que o João Batista. Aí o mundo espiritual tem que falar assim, ó, tem que falar. Eu sou terreno, ele é de lá. Ele fala as coisas de acordo com a nova terra dele. Se não for assim, não estou sendo honesto. Porque, segundo a Bíblia, eu estava morto aqui, arrasado, carnal, terreno. Ele me levou para as regiões celestiais. E eu tenho como ficar meditando em tudo que é puro,
amável, justo, verdadeiro, de boa fama. Eu tenho como ficar meditando nisso, segundo a Bíblia. E se eu já ressuscitei com ele, eu posso buscar e pensar nas coisas de cima. Se não, vamos pedir a Deus. Olha o que é a revelação. Isso é a revelação do Senhor para nossas vidas. Eu posso hoje, dependendo do meu agir, qualquer um na face da terra, Jesus escreveu o nome agora. E ele não fica pensando se pode fazer, ele contempla o nosso coração. Ele contempla e lembra aquele homem condenado ao inferno. Não tinha mais jeito. Vamos ampliar isso? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso, no teu reino. Hoje mesmo. Está no livro da vida. Que lindo, hein? Mas desabafou, né? Desabafou. Falou toda a verdade. Quando ele falou, quem estava diante dele esquadrinha o coração. Viu que era honestidade pura. Hoje mesmo, seja lá qual for o aprisionamento, seja lá qual for a escravidão, aquele que a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem clamar de coração, com o coração sincero, a verdade, crendo que Ele é o libertador, que Ele é o Salvador mesmo, se ajoelhar, se humilhar e clamar, me liberta, eu não consigo, se humilhar, verdadeiramente sereis livres. Aí, em nome de Jesus, sai a mente natural, sai a mente carnal, sai a mente mundana, sai o pensamento terreno, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz assim, ó, Ele nos resgatou do império das trevas. Sabe lá o que é isso? O império, o reino do inferno, aprisionando, ele resgatou, tirou de lá, mercado de escravo, tudo lá, sem chance, mortos, ele entra e pela fé nele, ele pregando, ele tirou de lá. E pode fazer isso com qualquer um. Ser sincero com ele, ele age de acordo com o meu, lembra, por tua fé, pela tua fé, ó, a tua fé te salvou. O que tu quer que eu faça? Eu quero ver. Aí Jesus, vendo a fé, salvou. Lembra? Lembra aqueles homens que trouxe o amigo aleijado? Fizeram miséria para levar o amigo lá. E Jesus contemplando tudo. E todo mundo acreditando que ele podia levantar aquele coxo. O que aconteceu? Afasta. Levanta, pega tudo, vai embora. Está andando já. Assim que ele faz, ele contempla o nosso coração. Não adianta o coração dividido, amando o mundo, amando ele, corrupto ainda, terreno, ele não age. Mas quem se entrega a ele de coração não tem poder nessa terra para continuar escravizando a pessoa. Não tem. Ele continua. Então, em nome de Jesus, eu ainda não consigo ser honesto como diz a Bíblia. Só precisa se entregar plenamente para Ele. Porque Ele não tem como se entregar de forma fragmentada, dividido, cheio de pedaços. Ele quer todos nós de uma forma plena, todo, o nosso todo. Porque nada presta em nós. E o principal, eu li isso uns 3 vezes e fiquei lembrando. O nome dos justos estão escritos no livro da vida. Amém? Sabe por que está escrito no livro da vida? Eles tomaram posse dessa vida aqui na terra e vivem ela da maneira que agrada ao Senhor, não falsificando a palavra, não sendo fraudulento, mas falando e vivendo essa verdade. Amém, irmão? Entendemos ou não?
O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, tira mal coisas. É um homem mau, não tem fruto bom. E quando cala também, cadê o fruto bom? Aí está escondendo a verdade. A ira permanece. Então, em nome de Jesus, quando estiver sendo extraído, as pessoas estão, eu estou extraindo, dá para perceber o caráter, acredito, o caráter de cada um aqui. Porque é no agir que é extraído o nosso caráter. Eu, com discernimento espiritual, isso o Senhor me deu. Eu contemplo o caráter. Por isso que é fácil quando a Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Porque está revelando o caráter. O açougueiro trabalha com carne. O pedreiro tem colher de pedreiro, pega o cimento, pega o tijolo, não é isso? O pecador peca. O mentiroso mente. Quem não tem a verdade de Cristo, não passa ela. Quem está sem o amor do Senhor, não passa ele. Isso é normal. Como eu posso passar o amor? O que o Senhor Jesus quer falar isso. Como pode o homem mau tirar coisas boas? Como pode o homem que não tem o amor de Deus passar a salvação da maneira que a Bíblia diz? Não tem como. Mas a pessoa que já foi transformada, vai ser extraído dela, o caráter de Cristo vai ser manifestado. E aparecendo cada vez mais. Isso aqui não é palavra para matar, é para salvar. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para salvação. Mas segundo o mundo, não. Amém, irmão? Alguém está triste com essa mensagem? Ficou triste? A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para salvação. Então, até trazer tristeza agora aqui, tem o lado bom. Não saia daqui como jovem, que não fala mais nada sobre ele. Ele saiu triste, que o Senhor Jesus mandou ele largar tudo, vender tudo e dar aos pobres. Ele queria a eternidade, mas achou muito pesado o que foi pedido. Está sendo pesado o que o Espírito Santo tem pedido? Repreende isso em nome do Senhor Jesus. Pesado é o pecado em nossas vidas, e Ele tirou. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, as pessoas estão olhando, Deus está olhando, o Espírito está contemplando você se manifestando. Seja lá onde você estiver, está sendo extraído, pode estar enganando os outros. Porque o julgamento de quem não conhece o Espírito Santo, Jesus, é um. O julgamento do Espírito é outro. Porque tem muitas pessoas que vão falar que nós somos show de bola. Mas a Bíblia diz assim, ai daqueles que quando todos estiverem falando bem deles. Ainda tem isso. Tem que ser honesto. Zelamos o que é honesto diante de Deus e diante dos homens. Quem quer de Deus? Mas está me vendo. Amém? Fiquem com essa verdade no nome do Senhor Jesus. Acredite, nem 10% da cristandade está ouvindo isso. É só mentira, é só engano. E rechaça essas mentiras que já entrou em nossos ouvidos e muitos estão se estribando em seus próprios entendimentos, porque está escutando mentira. Por isso que fala, fulano falou, fulano falou, fulano falou. Quem falou? Aqui o ensinamento do Espírito. A verdade está aqui. E a Bíblia diz que só quem torce essa palavra são os indoutos, que não entendem, e os inconstantes,
que não se firma. Eles que torcem a palavra. Então, não são os verdadeiros que fazem isso. E não só torcem alguns textos, a Bíblia diz que eles torcem todos para a sua própria condenação. Amém, irmão? Porque eu não posso ignorar 79 mil versículos e pegar um e aqui, ó. Amém? Não, vai estudar. Em nome de Jesus. O homem corrupto quer isso. Seguidores. Quer ganhar glória. Quer ficar popular. Quer ter poder. Mas Jesus, segundo eu, a Bíblia diz para o meu compromisso é levar alguém a ser seguidor de Jesus. Não é de homem, não. Ó, quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é? A gente planta, o outro rega, mas não é ele que dá o crescimento. Amém? É pensamento completamente contrário, isso aqui. Amém? Então vamos viver o Evangelho. Lembrar, meditar, o terreno está dominando, não é o Espírito Santo. Sentimentos terrenos dominando, que é do mundo, não é o Espírito Santo que está fazendo isso. Não é. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, a obra dele é glorificar o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Então eu tenho que ser honesto. Sou dele ou não? Ele não deu brecha. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Olha o texto. Se não diga que é. Não minta. Porque vai envergonhar. Amém? Vamos colocar de pé.